Meus caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nos encontrando para a nossa Lexio Divina, que tem sempre como ponto de referência o Evangelho do próximo domingo. E o Evangelho do próximo domingo está exatamente em Lucas 24, 35 a 48. Evangelho de São Lucas 24, 35 a 48. É o desdobramento do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E o texto diz o seguinte: e eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e, como por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos. Disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros amigos, esse texto do Evangelho, mais uma vez vemos Jesus aqui aparecendo aos seus discípulos. Vimos que no primeiro momento ele não é reconhecido, né? E nós vimos essa primeira impressão aí da própria Maria Madalena, que no primeiro momento ela confunde o Cristo como um jardineiro, né? Depois outros pensam que é um fantasma. Então a gente percebe que Jesus não é reconhecido. Por quê? Porque é o Cristo glorioso. O Cristo após a ressurreição, né? É o Cristo glorioso. Mas a ressurreição também não tira as marcas, né, dos cravos, as feridas. Então ele mostra ali também para eles isto. E ao mesmo tempo vemos que Jesus aqui mais uma vez dá uma missão para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Vós sois testemunhas. Então nós também, isso serve para cada um de nós. É nossa missão testemunhar o Cristo ressuscitado, assim como fizeram os santos. Sobretudo São Paulo, né, que ao longo de todo o seu trabalho apostólico, do seu trabalho missionário, ele divulgou o Cristo ressuscitado, ele anunciou o Cristo ressuscitado. E ele mesmo vai dizer, né, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Que nós saibamos também colocar isso em prática, como batizados que somos, também ser anunciadores do Cristo, anunciadores da sua mensagem, anunciadores da paz também que ele veio trazer.
E mais uma vez ele diz aqui, nesse encontro com os seus apóstolos, a paz esteja convosco. É muito significativo isso, né? Quer dizer, Cristo, ele é o Cristo da paz, mas também Deus é o Deus da paz. E ele mesmo vai dizer, né? A paz esteja com cada um de vós, mas eu também estou com cada um de vós. Eu estou no meio de vós. E também eu estou no meio de vós todos os dias. E como de fato, assim também como os discípulos de Emaús reconheceram o Cristo no partir do pão, nós também devemos reconhecer sempre o Cristo na Eucaristia, o Cristo ali conosco, o Cristo presente no meio de nós. Então, em cada Eucaristia é o nosso encontro também pessoal com Cristo. Saibamos também ter sempre fome desse pão, ter sempre fome do Cristo Eucarístico. E assim também como fizeram os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor, que nós também possamos pedir a mesma coisa. Ficai conosco, porque o dia já declina. Ficai conosco, porque estamos passando por dificuldades, um momento difícil. Então, por isso que o Cristo precisa ser sempre invocado, para que também caminhe com cada um de nós, assim como ele fez com os discípulos de Emaús. E agora, como os discípulos de Emaús anunciam o Cristo, que nós também saibamos sempre anunciá-lo, sobretudo àqueles que ainda não o conhecem ou às vezes ainda não praticam os seus ensinamentos. E vimos que Jesus também, mais uma vez, né, indica a eles essa missão, não ter medo, né? Nós também não podemos ter medo de anunciar o Cristo. Por que não ter medo? Não ter medo porque Ele caminha realmente com cada um de nós, porque Ele está conosco. E possamos também pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que interceda sempre por nós, para que nós possamos sempre ser estimulados a sequenciar essa missão apostólica, a sequenciar essa missão de evangelização, assim como fez, né, os primeiros apóstolos, como fizeram os primeiros apóstolos, como fizeram também muitos e muitos santos, como, por exemplo, São Francisco Xavier, né, e os missionários de várias congregações religiosas, e Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo no convento, mesmo como carmelita, né, ela rezava assiduamente pelo trabalho missionário. Que possa ser também essa a nossa missão, né? Mesmo que a gente não desloque para uma região ou para outra para anunciar o Cristo, mas que nós possamos pelo menos pedir a Deus pelo êxito do trabalho missionário que ocorre então através, né, da ação de muitos e muitos evangelizadores. Passamos então agora a bênção final, pedindo também ao Senhor que nos ajude e nos faça sempre mais perseverar no caminho do bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.